Perdão, um assunto tão comum, mas uma atitude tão difícil. Às vezes não é tão simples liberar o perdão como é falar sobre ele. Mas tem uma parábola em específico na Bíblia, lá em Mateus 18, se eu não me engano, 21 a 35. Essa história vai trazer a figura de um servo e um conservo. Alguém que devia ao rei e que também tinha alguém que devia a ele. Talvez você até já tenha ouvido essa história, mas eu te garanto, vale a pena assistir até o final. Eu vou apresentar ela de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Essa parábola conta que um servo implorava pela sua vida porque tinha uma dívida que não conseguia pagar. E então um rei libera essa dívida dele. Essa dívida era de 10.000 talentos. Repara nos números, tá? Quando ele saiu dali, já aliviado, já não devendo mais aquilo, livre, ele encontra um conservo, ou seja, um servo dele que devia a ele 100 denários. Denário, na época, era o preço de uma moeda. E essa moeda era o valor pago por um dia de trabalho. Era a diária de um trabalhador. Então, 100 denários é como se ele devesse 100 dias de serviço. Agora, convertendo para a moeda de hoje, entendendo numericamente o que essa parábola quis dizer. Repare, se a gente pegar 10.000, entendendo que um talento era o equivalente a 6.000 dracmas, 6.000 denários, se 100 dias trabalhados daria 100 denários, era a dívida do conservo com o servo. Mas do servo para o rei era 10.000 talentos, ou seja, 10.000 vezes 6.000. Isso dá 60 milhões de denários. Mas se a gente pegar esses 60 milhões de denários e dividir por 365, o número 365, é como se a gente estivesse pegando dias trabalhados e dividisse em anos, certo? Então, em anos trabalhados de um trabalhador assalariado com salário mínimo, né, recebendo um denário por dia, seria mais de 164 mil anos trabalhando todos os dias para pagar essa dívida. Então, repare, o servo não perdoou a dívida do conservo de 100 denários, 100 dias trabalhados. Mas ele, antes disso, teve uma dívida perdoada de mais de 164 mil anos trabalhando. Ou seja, uma dívida completamente impagável, irreal, ok? Em moeda de hoje, se a gente pegar o denário e converter para o valor assalariado de um dia, entenda o raciocínio. O salário mínimo hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 1.320. Se eu pegar 1.320 dividido por 30 dias, vai dar em torno de R$ 44 dia. É claro que eu estou fazendo uma conta básica aqui, né? Sem descontar feriado, final de semana, mas só para a gente entender um pouco da esfera numérica que está sendo dita. Salário mínimo, 1.320, dividido por dia, eu tenho R$ 44 por dia. 100 dias seria aproximadamente uma dívida de R$ 4.400. Ou seja, o conservo não teve a dívida perdoada pelo servo no valor de R$ 4.400. Mas esse servo teve a dívida perdoada diante do rei de 60 milhões de reais. O que Jesus quis de fato nos trazer com essa parábola? É que toda vez que eu não consigo liberar o perdão para alguém, eu estou dizendo, eu não vou perdoar a sua dívida, seja ela de 1.000, de 2.000 ou de, no máximo, R$ 4.400, eu não vou perdoar essa dívida. E aí Deus, que é o rei, que está acima do servo, fala, pera lá, Jesus, né? Cristo nos perdoou. Eu perdoei sua dívida de 60 milhões. Você não vai perdoar seu irmão que te ofendeu em R$ 4.000?
Percebe o que é exercer misericórdia? É garantir que a misericórdia que eu já usufruí não será perdida. A oração do Pai Nosso diz: perdoe os meus pecados assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Muitas vezes, por a gente não perdoar dívidas aí na rua de 4.000, de 2.000, de 500 reais, faz com que a gente perca o perdão de uma dívida de 60 milhões de reais. Nenhum ser humano, por mais terrível que seja o mal que nos cause, nenhum ser humano pode nos dever mais do que nós já devemos a Deus. Mas Cristo pagou essa conta. E a única coisa que Ele nos pede é: repasse sua dívida. Você que assiste esse vídeo hoje, você mesmo, sua dívida era de 60 milhões. Jesus quitou. Qual é a sua desculpa para não perdoar quem te deve? Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem.